aí, pessoal, passando para a nossa agenda, então, para a gente dar início aqui ao nosso evento, né, ao nosso conteúdo, aos nossos cases, que é o que a gente quer principalmente compartilhar com vocês hoje. Então, aqui de 10 até as 11, a gente vai ter uma palestra, tá? O tema dessa palestra é Transformando Dados em Decisões Poderosas, a evolução da IA no Banco do Brasil, né? Então, a gente vai ter duas pessoas aqui muito especiais do Banco do Brasil para poder falar para vocês, tá? A gente vai de 11 às 11h25 ter um painel, então a ideia é que a gente possa discutir, né, compartilhar sobre esse tema, trazer os aprendizados de diferentes pessoas aqui, com foco no futuro da inovação no setor financeiro empoderado por inteligência artificial, tá? Então, esse que vai ser o nosso objetivo dentro desse painel. Novamente, né, a gente vai convidar o time do Banco do Brasil e o Luiz também para poder falar. Já eu vou convidá-los a se apresentar, beleza? E de 11h25 até 11h50 a gente vai ter, né, as perguntas e respostas, como eu comentei com vocês, né, aberto aí junto com os nossos queridos participantes, por isso que eu falei, enviem as perguntas de vocês no chat, tá? A gente vai separar, selecionar aqui, a gente vai olhar para elas no final. Então a gente vai tocar a palestra, vai tocar o painel e depois a gente vai ter um momento só para fazer essa análise das questões e poder responder, né, trazer aí informações para vocês. E nos últimos 10 minutos ali, né, de 11h50 até meio-dia, a gente vai ter o nosso fechamento, tá? Então, é assim que a gente quer tocar aqui a nossa palestra de hoje, beleza? E aí, para a gente poder começar, pessoal, eu já queria chamar aqui o time do Banco do Brasil, né? Então, queria convidar a Patrícia Guiar, hoje ela é Lead Data Scientist no Banco do Brasil, e o Matheus Gorito, que é Lead Data Scientist também no Banco do Brasil, tá? Então, pessoal, fiquem à vontade para vocês se apresentarem aí, né? Cada um em um minutinho quiserem falar um pouco sobre vocês e dar início aí ao nosso conteúdo, beleza? Beleza, gente? Vocês me ouvem? Tô ouvindo bem, Matheus. Tudo bem, gente? Bom dia. Primeiro agradecer aqui pelo convite, a gente já foi conversar com vocês hoje. E só me apresentando, a gente vai ter um slide de apresentação, mas só antes, a gente só para dar essa introdução, eu sou o Matheus Gorito, que no banco todo mundo me conhece como Gorita, então pode ser que eu seja referenciado como Gorito algumas vezes pela Patrícia. Eu sou Lead Data Scientist aqui no banco, e eu atualmente atuo com as áreas de empréstimos e financiamentos e as áreas de agronegócio do banco. Então a gente aqui desenvolve esses modelos de inteligência artificial e alguns modelos também de inteligência analítica para impulsionar a criação de negócios nessas áreas. E aí, Paty, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, pessoal da Evo, Ludmila pela introdução. Eu trabalho aqui no Banco do Brasil já há 6 anos, né? Entrei junto com o Gorito e atualmente estou à frente de um time responsável por levar visualizações de dados para apoio à tomada de decisão na alta direção aqui do banco, né? A solução que a gente chama de Command Center. É tipo uma sala da NASA, assim, para cada diretor, vice-presidente do banco. E também à frente da gestão da proficiência em IA dentro do banco. Então, acho que agora a gente vai compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência aí. Espero que seja bem proveitoso essa troca que a gente vai ter aqui hoje com vocês. Bom, então, continuando um pouco aí dessa apresentação, né? Eu sou formada em estatística pela UNB, eu tenho MBA em Big Data pela FGV, já ministrei aulas também pela FGV. Antes de entrar no banco, eu atuava no SAS, e prestando consultoria para outras instituições financeiras, né, principalmente ali em São Paulo, no Santander, na Argentina também, no Banco Galícia, então atendia clientes do setor financeiro também, e depois que eu ingressei aqui no banco, eu tive a oportunidade de trabalhar com inteligência artificial em diversas áreas do banco, gestão de riscos, detecção de fraudes, experiência do cliente. Então eu tenho um histórico aí diverso de experiências para compartilhar aqui com vocês. Vai lá, Gorita.
E aí, gente, só vem fazendo essa complementação. Eu tenho o background um pouco diferente do da Patrícia, né? Ela falou que ela vem do SAS. Eu já venho de uma carreira mais acadêmica, então sou formado em matemática pela UF, tenho mestrado em estatística pela Unicamp. E aí eu entrei no banco e comecei a atuar ter o contato, vamos dizer assim, na prática com inteligência artificial. Então, atuando com projetos de meio de pagamento, experiência do cliente, Open Banking, parte de investimentos. Atualmente, como eu disse, né, empréstimos e financiamentos e de agronegócios. E eu acho que é uma coisa muito interessante que a gente pode trazer aqui do banco é que ele consegue mesclar e atuar bem as duas áreas, né? A Patrícia, por exemplo, que vem de uma área mais na prática, experiência de mercado fora, e eu que vim de uma área acadêmica, então o banco consegue pegar perfis diferentes e assim conseguir impulsionar os negócios. E aí, dando sequência nesse tema, a gente vai entender como que foi a evolução da inteligência artificial no banco. O banco, como vocês sabem, é uma empresa de capital misto, né? Então ela tem ações na bolsa, mas também tem a participação do governo. Então a gente tem uma estruturação um pouco diferente. Então lá em meados de 2013, começou-se a falar sobre o tema de inteligência artificial, inteligência analítica, com mais força aqui no banco. E o banco entendeu, nosso comitê entendeu, que a gente precisava ter essa visão de futuro, porque o futuro estava nos dados. Então a gente começou a adotar algumas estratégias para poder alcançar essa proficiência de inteligência artificial. Então lá em 2013 a gente começou a estruturar o Big Data do banco. Nós somos um banco de mais de 200 anos, então assim, vocês podem imaginar que a gente tem muitos dados, nós temos muitos clientes, nós temos transações que acontecem a todo momento no banco. Então nós temos esse oceano de dados, podemos dizer assim. Então a gente tinha que começar a armazenar ele nas formas de data lakes, em formas mais fácil acesso, pensar a questão de dados analíticos. E aí foi onde começou essa estruturação. Em seguida, nós começamos a ter nossas primeiras conversas sobre IA centralizado. Então, ter pequenos times na nossa área de tecnologia, onde começou a se discutir o tema de IA. A gente já fazia assim, como até a Patrícia citou o SAS, né, então já tinha alguns modelos estatísticos que o banco sempre teve, na área de risco, área de crédito. Já tínhamos modelos analíticos, de alguma forma, mas modelos de IA mesmo. A gente começou a discutir em meados de 2014, 2015. E começamos aí sim a desenvolver nossas primeiras soluções de IA. Então, alguns bots, algumas análises textuais, análise de imagem, análise de vozes, mas ainda assim num tom bem experimental, num tom bem inicial mesmo da conversa. Em 2019, o nosso comitê administrativo entendeu que a gente precisava agora ter uma unidade direcionada e focada em soluções de inteligência artificial e analítica. E aí foi onde surgiu a UAN, onde eu e a Patrícia hoje trabalhamos, que é uma unidade que é focada em soluções de machine learning, inteligência artificial, inteligência analítica, voltada para o negócio. Então a gente começou a pegar os conhecimentos técnicos, os conhecimentos práticos de inteligência artificial, os conhecimentos até de academia, e aplicar ele nos negócios. Então desenvolvendo novas ferramentas, desenvolvendo novos produtos, ou transformando os produtos que já tínhamos em produtos data-driven. Então, teve essa estruturação corporativa da IA como um todo, apresentando ao mercado que, olha, o banco está pensando em IA, o banco está pensando no uso de inteligência artificial e analítica para impulsionar seus negócios. E foi quando começamos também a construir a nossa plataforma tecnológica, que a gente chama aqui carinhosamente de A2B2, que é uma plataforma voltada ao desenvolvimento de modelos analíticos e de inteligência artificial. Então, também começou essa estruturação, esse desenvolvimento lá em meados de 2019. E também o banco percebeu que a gente precisava muito fazer o upskilling e o reskilling dos nossos funcionários. A gente estava entrando em um novo mundo, um mundo voltado a dados, um mundo voltado a essa parte mais tecnológica mesmo. Então, o banco também pensou nessa capacitação em escala, que é muito importante, né? Porque se a gente for pensar hoje, a gente vai ver vários cursos, a gente vê várias questões nas notícias, que a IA vem para nos auxiliar no desenvolvimento das soluções em nosso dia a dia. E aí, lá em 2023, né, o famoso ano passado, e agora em 2024, a gente começou a ter a escalabilidade da IA no banco. A gente começou a ter projetos de inteligência artificial direcionados para o cliente interno, ou seja, os próprios funcionários do banco, e que a gente estava a citar mais à frente na apresentação, para o próprio cliente externo. Perdão. E aí a gente também
fez uma cooperação com o Instituto Mila para poder ter essa questão de governança. A gente começou a discutir questões éticas de IA. A gente começou também a ter imersões nas outras diretorias do banco, explicando como a IA é feita, quais são as aplicabilidades, até onde nós podemos ir com a IA, até onde não podemos ir. Então tudo isso fez a gente ter esse aspiracional de agora o banco é uma empresa data-driven, agora o banco é uma empresa que respira IA, e o banco agora consegue escalar essa sua aplicação de inteligência artificial. E aí, nessa esteira, a gente começa a falar também da IA generativa, que vira um grande tema mesmo, com o lançamento do ChatGPT, né, não sei se todos lembram, que IA generativa é um subcampo de inteligência artificial que já era pesquisado academicamente há muito tempo. Só que com o advento do ChatGPT, que foi o boom dela para o conhecimento geral. E o banco também já pensava nisso lá em 2019. Então já tinha os primeiros estudos nos LLMs, que são esses modelos que permitem que a gente tenha essa chat conversacional, né, com a inteligência artificial, onde foi desenvolvido o que nós chamamos aqui internamente de GeneraBB, que é basicamente, em linhas bem gerais, o algoritmo que roda que faz o ChatGPT, a gente criou o nosso próprio interno. E é bem importante caracterizar que o banco tem essa cultura, né? De a gente aproveita muitas coisas do mercado, mas também desenvolvemos muitas coisas in-house, né? Em casa aqui com os nossos funcionários. E começamos a ter a experimentação dessas soluções. E para esse ano, e pensando novamente nessa cultura de escalabilidade, a gente está com alguns cases impulsionadores de inteligência artificial, principalmente nessa parte de inteligência artificial generativa, que nós vamos citar, né, no longo da apresentação. Estamos evoluindo essa ferramenta chamada GeneraBB, e agora estamos criando a governança em IA generativa. Né? Como nós vamos governar os dados, os modelos de IA generativa que o banco hoje está desenvolvendo. Então são passos importantes que a gente tem que ter nessa linha do tempo da aplicabilidade da IA aqui no Banco do Brasil. Bacana, Gorito, como a gente esse overview do histórico que a gente tem com IA, né? O banco, antes de ser difundido, assim, inteligência artificial, a gente já fazia análise de dados desde sempre. Era o core do banco você conseguir compreender os padrões por trás da inadimplência, né? Para oferecer ali os produtos e fazer essa intermediação bancária com excelência. Então, a gente faz, Banco do Brasil de 200 anos, faz análise de dados, não com inteligência artificial como é conhecida hoje, mas com outros métodos, ferramentas, outros conhecimentos já de muito tempo. Então, a gente tem um legado bem grande em relação a isso, que vem se modernizando, se atualizando com novas ferramentas, com novas abordagens. E aí, dentro disso, a gente também reformulou, né, estruturou uma plataforma tecnológica para viabilizar e impulsionar o desenvolvimento de soluções de IA por todo o banco. Qual que é a ideia? A gente tem, dentro da nossa estratégia, a gente não quer que a unidade de inteligência analítica e artificial, que é onde eu e o Gorito trabalhamos, não é só a gente que precisa deter o conhecimento de como desenvolver soluções de IA, como utilizar. Então, a nossa estratégia é que o banco todo seja capaz de qualquer pessoa, com a sua expertise de negócio, dentro da sua área, dentro da sua unidade, tenha as habilidades e as ferramentas à disposição para que elas consigam desenvolver suas soluções de IA. E aí, sempre que é necessário a gente orientar, a gente mentorar e apoiar nesse desenvolvimento. Mas a ideia é democratizar a IA por todo o Banco do Brasil. Então, qual que é o objetivo dessa plataforma tecnológica? É a gente conseguir facilitar, né, disponibilizar ali um autosserviço, ferramentas que são de fácil utilização por pessoas que não têm tanto conhecimento, né, quanto quem tem uma formação mais forte na área de tecnologia. Então, essa plataforma atende desde usuários que são mais experientes, quanto usuários mais leigos, assim,
na utilização dessas ferramentas, mas para que a gente consiga potencializar o uso disso. E aí essa plataforma, ela permite, né, ela oferece soluções desde a parte de descoberta dos dados, até a parte de estruturação, preparação ali em sandbox, né, numa área de trabalho de desenvolvimento, de experimentação, até a parte de estruturação disso em produção, para que os modelos de IA sejam efetivamente aplicados e possam ser utilizados. Tudo isso com toda a camada de governança e validação, todo o cuidado que a gente tem. Beleza. E aí, dentro disso, pessoal, agora a gente vai entrar, quer compartilhar aqui com vocês alguns cases de sucesso que a gente tem desenvolvidos aqui em aplicação no banco e a aspiração que a gente tem de benefícios que a aplicação da IA possa trazer ao banco. Então, aqui a gente trabalha principalmente em 4 eixos. Um eixo de eficiência operacional, que utilizando, aplicando IA, eu consigo tornar os meus processos mais eficientes, fazer a mesma coisa, alcançar o objetivo, né, do que eu já faço hoje, com menos recurso ou em menos tempo. A gente tem também um eixo de experiência do colega bebê, que seria isso, a gente desenvolver soluções que consigam aprimorar, melhorar a experiência dos nossos funcionários. Então, a gente tem, dentro do banco, alguns processos que requer um esforço manual, né, operacional, muito grande. E com soluções de IA, a gente consegue otimizar esses processos, né, e esses profissionais conseguem ter mais tempo e menos tarefas manuais, operacionais, e mais tarefas criativas, de inovação, onde o olhar humano realmente traz a diferença. Tudo que pode ser automatizado, que possa ser automatizado, né, com esses modelos de IA, de estatísticos, e esses profissionais tenham o seu tempo, né, a riqueza do conhecimento humano ali para aplicar nessas atividades mais criativas. A gente tem também experiência do cliente. Então, hoje, até com o contexto que o banco está vivendo de transformação digital, de trazer os seus processos com o cliente no centro, esse é um dos eixos principais que a gente tem trabalhado dentro da nossa estratégia, que é como aprimorar a experiência do cliente, atendendo com soluções mais personalizadas, entendendo melhor o contexto do cliente, conseguindo oferecer ou simplificar a jornada dele para que a utilização não só de serviços bancários, mas de N outras necessidades que esse cliente tenha dentro da sua jornada, sejam facilitadas por meio desses modelos de inteligência artificial, né? Então, a gente consegue tocar também diretamente a experiência do cliente, impactar essa experiência. E também, um pilar importante, né, dado que somos uma instituição financeira, é a questão do resultado financeiro. Então, a gente tem, dentro desse aspecto, soluções que seja trazendo mais eficiência, conseguindo escalar aquele mesmo produto, né, aquela mesma solução para mais usuários, ou trabalhando modelos de gestão de risco mais eficientes, a gente consegue aí trazer resultados financeiros significativos aí para o banco. E agora a gente vai entrar no detalhe de alguns dos cases que a gente trouxe para compartilhar aqui com vocês. E aí esses cases tocam alguns desses eixos que a gente compartilhou aqui antes. Então, um dos grandes cases que a gente tem, pessoal, é a inteligência artificial na eficiência de numerário. Então, para um banco, imagina o que é, né, o banco, como o Banco do Brasil, que tem uma rede física de agências muito grande e precisa ter os seus terminais de autoatendimento ali abastecidos com dinheiro
né, notas de dinheiro para atender às necessidades aí dos nossos clientes. Esses custos envolvidos na distribuição do numerário para todas as agências físicas é um dos maiores custos que o banco tem como despesas. Então, onde está o maior custo, também está uma boa oportunidade de a gente utilizar inteligência artificial para conseguir otimizar esse processo, né? E a gente fazer isso de uma forma mais eficiente e mais econômica e que atenda melhor às necessidades. Tem riscos muito grandes da gente nessa distribuição. Imagina se uma agência física fica sem numerário, sem dinheiro disponível ali no terminal, o impacto negativo, né, que a gente traz para os nossos clientes. Então é um processo bem importante para o banco. E aí, como é que a gente utilizou IA para otimizar e melhorar essa eficiência, né? A gente tem por trás do modelo de gestão do numerário, a gente faz a estimativa de qual a necessidade de numerário para cada prefixo, para cada agência física distribuída por todo o território nacional. E quanto mais preciso a gente consegue ser nessa estimativa, qual vai ser a necessidade de caixa, né, de numerário naquelas agências na próxima semana, no próximo dia, nos próximos 15 dias. Quanto mais preciso eu sou nessa estimativa, melhor eu faço a logística de distribuição do numerário e de forma que isso não seja, que eu não esteja colocando numerário demais à sobra, porque aí a gente sofre o risco de assaltos, toda essa questão da logística mesmo ali, né, e até o risco para os nossos próprios funcionários que estão ali dentro das agências físicas, e se a gente está colocando numerário demais, isso pode ser um atrativo aí para esse tipo de crime, né, e nem colocar de menos, porque eu tenho o prejuízo das pessoas não terem o numerário para sacar o dinheiro que eles precisam. Então tem que ser uma régua bem calibrada ali para a gente ser preciso nessa distribuição. E com isso a gente trouxe aí, com a aplicação desse modelo, a gente já tem um resultado, né, financeiro de 40 milhões em redução de despesas, que era a solução, uma solução de um fornecedor externo que a gente contratava, e a gente desenvolveu essa solução internamente e mais calibrada para a nossa realidade. Então a gente trouxe aí eficiência nessas estimativas. Não sei se tem aqui no público a gente tem pessoas com mais técnicas assim, mas por trás desse modelo de numerário são cerca de 4.000 modelos sendo desenvolvidos, treinados e recalibrados recorrentemente de forma automatizada, dado o tamanho e a complexidade do processo que a gente tinha. Então é um super case de sucesso que a gente tem aí. Bom, a gente também tem um case para detecção de lavagem de dinheiro. O banco, ele é muito... tem uma preocupação enorme em fornecer insumos ali para o COAF, que é o órgão que fiscaliza, né, e tenta combater lavagem de dinheiro, e o banco faz um reporte de situações, né, que a gente consegue perceber ali dentro das transações que os clientes movimentam dentro do banco e chamam a atenção que podem ser, né, ter algum indício de lavagem de dinheiro. Esse processo, até então, ele tinha algumas regras ali automatizadas que facilitavam essa triagem dos casos suspeitos, mas tinha uma grande parte que era um trabalho humano mesmo, né, nos nossos analistas, especialistas em detecção de lavagem de dinheiro, fazerem essa varredura. Mas eles seguiam um script padrão para fazer essas análises, fazer essas conferências. E aí, esse processo, né, foi automatizado também com a utilização de IA. Então, com isso, a gente teve de acordo com o treinamento do modelo, a gente conseguiu identificar padrões
que existiam ali nos dados e que caíam, né, em fortes indícios de lavagem de dinheiro. E com isso a gente conseguiu priorizar a equipe de analistas, de especialistas que trabalhavam com esse tema. Então também foi um excelente case, né, de aplicação de IA e que vem trazendo benefícios aí nesse sentido. A gente consegue otimizar o trabalho desse time e eles conseguem avaliar e analisar muito mais indícios do que anteriormente. E com isso a gente consegue diminuir ainda mais o risco, né, o risco de receber alguma multa, alguma sanção, assim, por parte do COAF, e apoiar mesmo, né, esse órgão fiscalizador para que a gente consiga aí combater os crimes de lavagem de dinheiro. Bom, outro case que a gente traz aqui, pessoal, é IA generativa para fluxos de atendimento, né? O banco é uma instituição que empresta dinheiro, né, faz esses empréstimos. E a cada pedido de empréstimo é feito toda uma análise de crédito daquela pessoa, daquele cliente que está fazendo uma proposta de empréstimo. Dentro disso, nem todos os clientes conseguem ter a sua proposta aprovada. E por trás disso tem algumas conferências que são feitas, né? A capacidade de pagamento, o risco de inadimplência daquele cliente, são algumas variáveis que são utilizadas para essa avaliação. E dentro disso, o atendente, né, o nosso funcionário que está fazendo o atendimento àquela pessoa, ele precisa consultar a diretoria de crédito, né, sobre as políticas que estão sendo aplicadas e o porquê daquele cliente específico não ter conseguido aquela proposta. E aí, esse processo, ele também foi automatizado com o uso de soluções de IA. Não é a IA respondendo diretamente para o cliente, é uma composição a IA automatizando uma parte do processo, né, para orientar esse funcionário aos motivos do porquê aquela proposta não foi aceita. E aí o funcionário fazer todo o atendimento humano especializado ali junto ao nosso cliente. Então, é uma solução que visa aí, que apoia o nosso funcionário interno, mas traz uma agilidade na resposta aí para o cliente diante desses processos de solicitação de crédito. E, por fim aqui, eu vou compartilhar com vocês também um case de inteligência artificial aplicada à solução imediata. E assim, esse é um daqueles processos que a gente tem, né, que requerem uma avaliação manual ali para poder classificar os protocolos, os pedidos de ressarcimento que a gente tem de despesas internas, né, sob demanda do trabalho, e a gente faz o ressarcimento, faz essa solicitação de ressarcimento por meio de alguns aplicativos internos do banco mesmo. E essa classificação dos pedidos de ressarcimento era feita de uma forma manual. Com a utilização da IA, a gente consegue fazer a classificação desses pedidos e já encaminhar diretamente para a área responsável por aquele atendimento, trazendo aí maior celeridade e melhor satisfação do nosso cliente interno. E aí vou passar para o Gorito agora, falar dos cases. E pessoal, só dando sequência, né, e assim, acho que até é importante falar que os cases que a Patrícia falou são cases que a gente trouxe aqui, né, que são cases que seriam legais de mostrar, mas aí assim, o banco tem um portfólio de modelos muito grande, tanto no uso de inteligência artificial, quanto no uso de inteligência analítica. E aí também a gente separou agora para mostrar para vocês cases que vão impactar diretamente na experiência do cliente, porque muitas das vezes a gente até mostrou nos slides anteriores alguns cases que foram muito importantes, mas foram, vamos dizer assim, né, do banco para dentro. Agora a gente vai mostrar para vocês alguns cases que são do banco para fora, vamos dizer assim. Então a primeira delas é a que a gente carinhosamente chama de ARI, que é a área de recomendação inteligente.
É legal ressaltar nela que ela é a nossa primeira solução direcionada ao cliente externo do banco, com uso de IA generativa, e quando foi apresentado na FebraBanTech, a gente acabou tendo o sentimento de ser uma das primeiras do mercado. Então, é um uso de IA focado hoje no atendimento de micro e pequenas empresas, no nosso público de MPE, e ela é como se fosse um assistente de recomendação sobre negócios de gestão. Então, como foi desenvolvido? A gente entende que o nosso cliente muitas vezes precisa de um apoio para gerir seu negócio, para até ter recomendação de como fazer um fluxo de caixa, a necessidade de qual momento tomar um crédito. Então o Ari ele veio para poder auxiliar nesses momentos. Então a IA construída, não sei se como que a gente citou lá atrás, no GeneraBB, foi a ferramenta que nós usamos para construir essa IA generativa. Então ela analisa o perfil da empresa, as transações, o fluxo de caixa, a sazonalidade, dependendo de qual é o ramo de atuação da empresa, análises financeiras, e baseado nisso, ela reescreve algumas recomendações para o cliente. E por que reescreve? Porque hoje ela é uma IA generativa, sim, direcionada ao nosso cliente externo, mas dadas as limitações da IA generativa, dadas as questões que nós temos de alucinações, questões de ética, questões de vieses que ela pode ter, hoje ela tem um acompanhamento, vamos dizer, como podemos dizer, uma curadoria humana dos nossos funcionários para definir o que ela vai falar, se ela está falando de uma forma que pode ser passada para o nosso cliente externo. Definido que sim, ela vai e dispara essa mensagem. Então, o que ela traz de benefício para o nosso cliente? Então, ela melhora muito a nossa experiência do nosso cliente MPE, porque, imagina, você é um cliente MPE e você está tendo um atendimento rápido, com recomendações sobre o seu negócio, sobre a gestão do seu caixa de forma célere, de forma automatizada. Hoje ela já enviou mais de 260 mil recomendações, então ela identifica o ponto que você precisa de ajuste, o ponto que você precisa de um conselho e dispara essa mensagem para você. Então, atualmente 44 mil empresas já receberam essas, podemos chamar de dicas, nessas recomendações, e o nosso público-alvo tem um fluxo de caixa de aproximadamente 4,9 bi. Então, assim, é uma solução que está em constante desenvolvimento, é uma solução que vamos dizer assim, é como se fosse um bebezinho, né? Ela está nos primeiros passos, mas que está se desenvolvendo, está sendo aprimorada e vai aprendendo com cada feedback que nós temos dos nossos clientes. Então, ela acaba se retroalimentando sempre que um cliente dá um feedback sobre a recomendação que ela oferece. Além dela, nós temos também o que nós chamamos de risco Bacen. Como que ela funciona, né? A gente sabe, acho que todos nós aqui presentes já usamos Reclame Aqui, já usamos várias outras ferramentas de reclamações para diversas outras empresas. Para o banco é similar, né? Então, se um cliente está com algum tipo de questionamento sobre o banco, algum tipo de reclamação, ele pode ir no Reclame Aqui, e todas essas, vamos chamar assim, de reclamações sobre o banco, elas são centralizadas numa ferramenta nossa chamada BB Atende. O que nós fazemos? Todos esses clientes que fazem essa reclamação no Bacen sobre o banco, por qualquer que seja o motivo, a gente tenta prever qual desses clientes tem um potencial de fazer uma reclamação, depois de fazer uma judicialização, para podermos atuar nessa área de estresse, nesse atrito que está tendo com o cliente previamente. Então, por exemplo, se a gente tem algum tipo de atrito com o banco e vamos fazer uma reclamação, nós apresentamos certos comportamentos prévios a isso. A gente tenta comunicar com o nosso gerente, a gente tenta mandar mensagem, a gente tem uma série de comportamentos e a IA que foi desenvolvida, ela consegue identificar esses comportamentos e prever se esse cliente tem o potencial de abrir uma reclamação no Bacen ou de até fazer uma judicialização com o banco. Dada essa solução que foi desenvolvida, o banco reduziu em 77% o número de reclamações no Bacen. Então a gente está melhorando muito nossa posição no ranking de reclamações, que é um ranking quanto menos reclamações melhor, e nós estamos, comparados ao mercado, nós estamos muito melhor que até com nossos próprios concorrentes. Então, quando a gente consegue identificar o comportamento do cliente, e é isso que essa IA que foi desenvolvida faz, a gente consegue antecipar essa situação e atuar diretamente na dor do cliente. Muitas das vezes, isso traz até
um retorno do cliente para o banco. O cliente podia estar saindo, dadas as questões que ele teve, os atritos que ele teve, mas como a gente conseguiu identificar o atrito que ele teve, conseguiu falar com ele, conseguiu entrar em contato, resolver a situação dele, muitas das vezes um cliente que era um detrator acaba virando uma pessoa que incentiva o uso do banco. Dando sequência, a gente tem um que chama Speedboat Investimento. Esse é o nome que a gente dá, uma ferramenta que dá assessoria de investimento para os clientes do banco. Hoje o banco tem a sua divisão de clientes, né? Então temos os clientes que nós somos chamados internamente de clientes investidores, os clientes que vamos chamar assim de não investidores. Mas ainda assim tem não tem nenhum tipo de assessoria. Esses clientes que não têm assessoria, que são mais ou menos em torno de 2,7 bilhões, eles investiam no banco, mas ficavam muito sem essa assessoria mesmo, essa questão de incentivar alguns investimentos, de identificar qual é o perfil dele e recomendar investimentos que são aderentes ao perfil de investidor dele. Então, o que foi feito? Foi desenvolvido soluções de IA para identificar as intenções, a maturidade do cliente, para dar uma assessoria hiper personalizada para ele, via WhatsApp. Então, como que funciona? O Matheus está lá, investe no banco, tem o dinheiro, mas não tem uma assessoria especializada, por não ter um capital que é adepto, né, que seja apto à assessoria, mas investe no banco, é assíduo no investimento. Então esses modelos identificam esse perfil, identificam esse fluxo de investimento, essas intenções que o cliente tem, identificam até a maturidade que ele tem para poder identificar, olha, ele é um nativo digital, ele é uma pessoa que investe todo mês, então tem uma maturidade de investimento, não precisa necessariamente de uma assessoria de investir, de planejamento financeiro, mas necessita de uma assessoria para investimento. Identifica esse perfil, identifica quais são os produtos de ações, fundos imobiliários, enfim, renda fixa, que são aderentes ao meu perfil de investidor, que são aderentes ao meu comportamento que o modelo identificou, e via WhatsApp eles recomendam para mim. Então a gente aproxima esse relacionamento do banco com o cliente, a gente consegue expandir essa solução de assessoria, né, porque antes que era um público mais restrito, né, porque eram os funcionários que ligavam, eram os funcionários que faziam essa assessoria mais humana, a gente consegue expandir a assessoria para um público maior, a gente consegue deixar isso totalmente automatizado e totalmente de fácil acesso. Né? Você via WhatsApp, então você recebe uma mensagem, por exemplo, falando, olha, investimento novo em renda fixa disponível, é aderente ao seu perfil, é um investimento que pode ser complementar à sua carteira de investimentos que já existe. Então, ele identifica essa questão e faz essa assessoria para o cliente. Caso seja identificado que esse cliente necessita de um planejamento financeiro, ou seja, ele é um cliente que gosta de investir, mas a gente acompanhando o fluxo de caixa dele, a gente entende que, olha, ele não está no momento de investir ainda, está no momento de reorganizar suas finanças. O modelo também faz essa recomendação. Ele faz, olha, atente-se ao que você está, atente-se às suas finanças, talvez seja interessante tomar essa decisão. Então é uma assessoria completa, que parte desde o investimento até o seu próprio planejamento financeiro. E aí, muito interessante nós citarmos todos esses exemplos, né, de cases que afetam diretamente o cliente, de cases que afetam o cliente externo, de cases que tocam os produtos do banco como um todo. E foi interessante também nessa jornada a gente falar sobre a evolução da IA aqui hoje no banco. A gente vem para o ponto de desafios e oportunidades. Porque a gente entende que inteligência artificial e inteligência artificial generativa em particular é um antro de muitos desafios, mas também de muitas oportunidades. Então a gente já conseguiu identificar para vocês alguns modelos que nós usamos, né? Então foram modelos que nós vimos oportunidades, nós conseguimos utilizar, mas isso em contrapartida também traz desafios. Dentre eles, a gente vai destacar dois e vamos começar primeiro com essa integração de IA com infraestruturas legadas. Como eu disse, o banco é um banco de mais de 200 anos. Então é um banco que foi construído, para as pessoas mais técnicas vão reconhecer, mas por mainframes, são sistemas bem antigos que rodam, não são sistemas de nuvem, como hoje muitas startups são, como muitas empresas já estão adotando. Então são sistemas legados que, no desenvolvimento deles, não estavam preparados para essa integração com soluções de IA. Então, hoje o banco desenvolve soluções para fazer essa integração de estruturas legadas, mais antigas, mas muito robustas, mas que são muito confiáveis, com essa, vamos dizer assim, flexibilidade que a IA necessita, que os modelos de IA generativa necessitam.
E um grande exemplo dessa integração foi o que a Patrícia citou no início da apresentação, que é a nossa plataforma. Então a gente desenvolve essas plataformas tecnológicas internas nossas, trabalhamos com estratégias de nuvens, tanto privadas quanto públicas, temos a nossa própria nuvem interna, também trabalhamos com nuvem de parceiros, para tentar dar flexibilidade, respeitando, claro, a LGPD, respeitando as séries das leis que regem o sistema financeiro, mas para dar flexibilidade ao desenvolvimento de modelos, para dar flexibilidade ao desenvolvimento das soluções para impactar o nosso cliente, para melhorar nossos produtos, para realmente incentivar o uso de IA também no conglomerado como um todo, porque quanto mais simplificado e mais ágil a gente conseguir ser, melhor a gente consegue desenvolver os modelos, mais rápido a gente consegue entregar as soluções para o nosso cliente. E aí aqui a Paty vai falar sobre a governança também, os desafios e oportunidades que nós temos nesse aspecto. Bom, pessoal, para finalizar aqui nossa apresentação, compartilhar um pouco desses desafios que a gente tem. Um grande desafio atual agora, e eu acho que todas as organizações estão vivenciando isso, seja de menor porte, seja de maior porte, como o Banco do Brasil, é a governança da inteligência artificial. É um mundo novo, com muitas oportunidades, mas também muitos desafios. A gente precisa ingressar nesse mundo com segurança, atendendo às regulações, né, a conformidade com as regulações bancárias, e isso daí traz um desafio enorme quando a gente olha para a quantidade de dados que a gente tem, né, e tem dados sensíveis, tem dados que são, né, os dados que a gente trabalha, dados de transação, dados de clientes. O dono dessas informações são o cliente, a gente precisa ter todo uma arquitetura, uma plataforma que viabilize a gente desenvolver esses modelos, mas trazendo segurança para a informação, né? E trazendo conforto aos nossos clientes de que os dados deles estão seguros conosco, né? E que o uso que a gente faz desses dados é conforme os itens, né, que a LGPD traz ali, vez outra para aplicação para o interesse da viabilização do crédito mesmo. A gente precisa entender quem é o nosso cliente para respaldar questões também de como lavagem de dinheiro que a gente trouxe. A gente precisa conhecer muito bem quem é o nosso cliente. Então a gente faz utilização dos dados para N aplicações, seja para o interesse do próprio cliente, seja para o interesse da saúde do sistema financeiro também. E isso tudo é respaldado ali pela LGPD. Então, o desafio que a gente tem é ter essa estrutura de governança com diretrizes bem claras, para que a gente faça o desenvolvimento de soluções de uma forma mais segura possível. E aí, governança, ela é uma aliada, né? Ela está ali para poder resguardar e mitigar riscos envolvidos na utilização dos dados e de IA dentro dos nossos negócios. Ao mesmo tempo que isso é um desafio enorme, isso traz diversas oportunidades, né? As organizações que conseguirem aplicar, estruturar a governança e transmitir essa segurança para os clientes, para os usuários, vão usufruir de grandes benefícios disso, né? E é nesse caminho. Que a Paty caiu, gente, mas é nesse caminho assim, que a gente gostaria de trazer para vocês. A pessoa vai entrar aqui em casa. E aí, pessoal, só agradecendo então pela apresentação, agradecendo pelo convite, né, da Evo, para mim e para a Patrícia, e encerramos aqui a apresentação, pessoal. Ludmila, acho que passo a palavra para você. Perfeito, Gorito. Daqui a pouco a Paty deve voltar aí com a gente, né? Mas... tem uma questão técnica aqui, mas já tá voltando. Problemas técnicos, faz parte. Todo mundo aqui já teve um em algum momento. Mas, maravilha. Matheus, super obrigado aí, Patrícia, também, por compartilhar esse conteúdo tão rico, né? Acho que
fica muito claro aqui para nós que IA, ela não é mais uma promessa, né, que está distante, ela de fato é uma realidade, e é muito incrível ver uma empresa com tantos anos, né, de existência como o Banco do Brasil conseguindo de fato aproveitar, né, esse momento, essas oportunidades que a IA está trazendo aí, e coletar resultados, né, não só fazer teste disso, entender como isso aplica, mas, né, considerando todos os dados, né, os indicadores que vocês trouxeram aqui para nós, o impacto relevante que isso já está trazendo para o banco. Então, com certeza, né, tenho certeza que isso gerou muito insight aqui para todo mundo, assim como trouxe aqui para mim. Então, super obrigado aí por compartilhar. Bom, e aí, pessoal, a gente vai dar início agora, show de bola, ao nosso painel, né? Então, como eu comentei com vocês, a gente vai ter um painel aqui para poder discutir um pouco mais sobre o tema. O painel ele vai ter foco, né, no futuro da inovação no setor financeiro, empoderado por IA. E eu queria chamar aí mais uma vez, né, o Matheus, a Paty, que vão estar aqui com a gente também nesse painel, mas queria convidar também agora o Luiz Felipe Carvalho, que é o nosso CEO aqui na Evo, né, um convidado aqui do lado da Evo também, para poder participar conosco. Luiz, se você quiser se apresentar aí, fica à vontade. Obrigado, Lud. Bom, obrigado, Gorito, Patrícia, foi uma bela apresentação. A gente está aí nos primeiros passos da IA generativa. A IA já existe há algum tempo, mas muito bacana ver ela sendo aplicada à inovação já com resultados. E o caso do Ari, né, Gorito, com IA generativa, pô, muito inspirador. A gente sabe que essa tecnologia, a cada mês ela está evoluindo, então tem muito a ser feito ainda. Acho que ela tem muito mais futuro que passado. Mas já ver cases rodando, já com resultados, né, de aplicação para pequenas e médias empresas, é fantástico. Bom, apresentando rapidinho, Lud, eu sou Luiz Felipe Carvalho, CEO na Evo. Bom, então, sim, tô à frente da empresa e a gente está super animado com a revolução que está acontecendo com a IA, e é sobre isso que a gente vai falar nessa semana, Innovation Week, né, e entrar um pouquinho no painel aqui. Perfeito, Luiz, perfeito. Obrigada aí pela introdução. Pessoal, então vamos dar início aqui ao nosso painel, tá? A gente preparou aqui, né, algumas questões para poder discutir, e só reforçando, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai responder as perguntas de vocês, que vocês mandaram aqui, inclusive, excelentes perguntas, tá? Depois a gente vai ter um momento para isso. Mas queria direcionar aqui até a primeira pergunta para o Luiz, né, para ele já começar aqui trazendo um pouco também dos insights. Luiz, quais são, né, na sua experiência, aí, né, na sua opinião, quais são os maiores desafios que os líderes enfrentam, né, estão enfrentando aí, ao integrar a inteligência artificial em todas as camadas do negócio, né, desde operação até a estratégia de crescimento? Então, queria que você compartilhasse um pouco da sua visão a respeito desse ponto. Bacana, Lud. Eu vou tentar fugir do lugar comum de tecnologia na minha resposta. Eu acho que, claro, que existem grandes desafios de tecnologia. A gente comentou aqui, a IA generativa em específico é algo que está nos seus primeiros passos. A gente está vendo evoluções fantásticas, mas ainda no começo. Então tem tremendos desafios de tecnologia. Mas o que eu tenho visto de diferente é como levar essa tecnologia para todos na organização. E a Patrícia até comentou na fala dela sobre o objetivo do BB de democratizar o uso, né, que os colaboradores do BB, está falando de milhares de pessoas, possam ter suas aplicações, usar, desenvolver aplicações novas com AI, sem precisar isso estar sempre centralizado. Esse é um grande desafio que a gente tem hoje, porque por melhor que seja a tecnologia, se as pessoas não estiverem usando, ou se tiver algum obstáculo, receios, e a gente está falando de uma tecnologia que em torno dela ronda aí um receio de, poxa, será que a minha posição vai ser substituída, né? A minha função está em risco. Aqui na Evo a gente não acredita nesse lado, a gente vê a IA como um complemento ao colaborador, e a gente tem percebido que as empresas que fazem um trabalho bem feito de change management, né, que realmente olham para capacitar, para sensibilizar as pessoas, formar, o Gorito falou também de upskilling, reskilling, então eu acho que isso é fundamental para que isso aconteça. Rapidinho, tem uma pesquisa da Deloitte,
que saiu recentemente, que é o Estado da Inovação com AI, e eles têm um trabalho muito legal em que eles comparam empresas por quantidade de projetos de IA realizados e sucesso, retorno com esses projetos, né? E o que é interessante é que tem algumas empresas que até implementaram muitos projetos, mas não fizeram um trabalho adequado de change management, de capacitação. E outras, por outro lado, fizeram menos projetos, mas fizeram um bom trabalho de capacitação das pessoas, de change management. E essas empresas, mesmo com menos deploys, menos implementações, menos áreas ali que foram escolhidas para ser trabalhadas, estão tendo resultados melhores do que aquelas outras que focaram só na tecnologia, só na implementação. Tá? Então, de fato, nesse artigo eles chegam a comentar que as empresas que desenvolvem trabalho de change management, que fazem esse trabalho, têm 1,6 vezes mais chances de ter resultados positivos que as outras. Isso é fantástico, né? Um número assim. Tem uma frase aí que já se fala muito na área de tecnologia: para cada real que você investe em tecnologia, investe 2 nas pessoas, porque no final das contas são elas que vão usar, e a gente só vai ter sucesso se tiver a aprovação de todo mundo, né? E aí, só para fechar o raciocínio aqui, o que a gente tem visto, até em alguns trabalhos que a EVO tem feito em torno de change management, é que quando esse trabalho é bem feito, quando a gente consegue engajar as pessoas no processo, aquele receio inicial se inverte e a pessoa percebe que trabalhar com AI é uma questão até de empregabilidade. Ou seja, quando eu me desenvolvo, quando eu trago AI do meu lado, eu aumento a minha própria empregabilidade e, claro, é mais um fator aí para as pessoas se engajarem e trabalharem com esse processo. Tá? Inclusive, amanhã, só para fazer um gancho com outro. Essa semana a gente vai ter vários eventos aí do Innovation Week, né? Amanhã a gente vai ter uma apresentação justamente falando de cultura, né, de change management, que é o caso da GSK aplicado. Então, hoje a gente já teve aqui, estamos tendo um painel belíssimo com o Banco do Brasil. Amanhã a gente vai ter também o caso da GSK, muito focado em cultura, nessa transformação, nesse change management necessário. Perfeito, Luiz. E você trouxe aí uma questão muito importante, né, que é exatamente o fator humano. Né? Então, como que ter também esse alinhamento com as pessoas dentro da organização faz de fato a diferença nesse processo, né? Não é só a IA pela IA, a gente precisa utilizar também desses recursos humanos que a gente tem internamente. E aí, até nessa linha, queria já fazer uma conexão aqui com outro ponto que a gente quer explorar e trazer principalmente aí para o Gorito e para a Paty também, né, para a Patrícia, como que vocês enxergam, né, agora, com o uso da IA, né, para priorizar e decidir as coisas, qual que vai ser o papel da intuição e do julgamento humano, sendo que agora esse setor ele vai ser cada vez mais orientado por algoritmos, né, então como que o ser humano ele vai permanecer no centro dessas decisões estratégicas, na visão de vocês? Eu vou começar essa pergunta, respondendo essa pergunta, né, linkando com o que o Luiz Felipe trouxe, da importância da gente engajar as pessoas nesse movimento, né, delas serem engajadas, querendo fazer parte, querendo desenvolver, e também em utilizar as soluções desenvolvidas com IA, né, porque a ideia é que elas tenham contato com isso, saibam como aquela informação que a IA está trazendo, já mastigadinha, já processada ali, na verdade, um facilitador, é um aliado do seu trabalho para que você consiga desempenhar o seu trabalho humano de uma forma melhor, mais eficiente, com mais informação. Informação é poder. E o que a IA faz é trabalhar muito bem dados que estavam ali não estruturados e trazer isso de uma forma já mais estruturada e consolidada para a gente. Mas ela não faz isso sozinha. A gente precisa de pessoas muito capacitadas nos bastidores para desenvolver, para treinar isso, para fazer a curadoria de informação, de dados, para que para que os modelos desenvolvidos sejam realmente eficazes, eficientes. Então, existe um desafio grande de reskilling, porque hoje a gente tem processos que requer um esforço manual muito grande e que podem ser
melhorados com o uso de IA, né, e a gente não tenha tanto esforço manual. Por outro lado, a gente tem uma demanda enorme de especialistas que possam atuar no desenvolvimento dessas soluções. E eu não digo só especialista de tecnologia, não. Eu digo especialista de atendimento, que está lá na ponta, porque o que alimenta um sistema de IA é dado, é informação que vem das diversas iterações que a gente faz com as pessoas. Então, esse conhecimento de curador da informação, e aí quem tem a expertise, quem está ali no dia a dia, de frente com o nosso cliente que tem, também é muito importante por trás. Mas isso eu estou falando da importância, né, que as pessoas continuam sendo o insumo fundamental para que os sistemas sejam bem alimentados e a gente consiga desenvolver soluções de IA adequadas. Por outro lado, no uso dessas soluções e o contato, as interações humanas, as relações humanas que a gente tem, a validação das saídas que a IA nos traz, ainda é uma tarefa essencialmente humana, né? Aquele toque que a gente dá, aquela atenção, num atendimento a um cliente ali, e você perguntar, fulano, tá tudo bem? O que você está precisando? Tem particularidades que não tem rastro em dados, em transações, e é o olhar atento, é o olhar humano mesmo, que é fundamental. Então a gente vê que assim, o mundo ideal, né, é que tanto a IA quanto a atuação humana se integrem enquanto profissionais a gente consiga fazer um uso muito bem feito e adequado do que a IA pode nos proporcionar, porque só tende a agregar mesmo o trabalho e a experiência que a gente tem dentro do ambiente de trabalho também, e por fim, né, o impacto na experiência do cliente que a gente atende. Eu vejo que essa composição, né, híbrida é o que vai ser o diferencial aí na adoção da IA. E aí, as pessoas, elas precisam ter contato, conhecer. Então, quando a gente fala de engajamento, de capacitação massificada por toda a organização, não só para que as áreas de negócio consigam desenvolver os seus modelos, mas também quem está lá na ponta, no atendimento, nas agências, também entenda os mecanismos por trás de um desenvolvimento de modelo para que ela possa utilizar essa informação que vem dos sistemas de IA de uma melhor forma para otimizar o seu trabalho. Então, a gente fez recentemente agora, né, a gente está em andamento um programa de capacitação, que é o Academia, que trouxe 24 mil inscritos, de um corpo de funcionários que a gente tem aí, cerca de 80 mil funcionários, 24 mil se interessaram por trilhar, né, fazer uma trilha de formação ali em alguns das especialidades de dados que a gente tem, engenheiro de dados, cientista de dados e visualização de dados. Então, a gente vê que os nossos colaboradores estão engajados no movimento, querem saber mais, se interessam e querem se desenvolver nesse sentido. Mas o desafio ainda assim continua sendo grande. Só fazendo um ponto, né, tipo, linkando isso que o Luiz falou, que a Patrícia falou, a gente vê, até desse programa que a Patrícia falou, a gente vê muitos colegas e até muitas pessoas fora banco, assim, pessoas que eu converso, que acham que a IA é como se fosse uma varinha mágica que a gente usa e gera um resultado. E muito dessa ideia, essa capacitação, acho que essa explicação do que realmente é a IA, do que realmente ela faz, é importante para a gente não achar que é só magia, né, que é só uma coisa de cinema, que é só filme, mas que na verdade é uma coisa que qualquer pessoa pode aprender com o uso de dados correto, com capacitação, a pessoa pode fazer no dia a dia dela, desde a coisa mais simples, como uma recomendação lá do Spotify, que a pessoa vê no dia a dia, ela está tendo contato com isso e não está entendendo o que realmente é. Eu acho que essa parte de democratização, eu gosto de falar de democratização do conhecimento, é importante para o nosso dia a dia, para as pessoas não terem medo da inteligência artificial, né? Elas não verem como uma ameaça, né? igual os filmes gostam de passar, mas sim como um aliado para as atuações do dia a dia.
Perfeito, Ô, Lud, perfeito. só Pode deixa eu falar, passar um número que o Gorito falou, que isso é muito verdade, né? Esse ponto. Saiu um número da McKinsey que fala que 88% das pessoas usando IA generativa hoje nas organizações são não técnicas. Então a gente tem um desafio imenso de capacitação, mas as pessoas já estão usando, né? Não é para técnico, não é só para as pessoas de TI. Claro que tem um lugar muito importante ali no time de técnicos, de TI e tal, mas eu acho que o maior valor vai vir do uso, geralmente, das pessoas não técnicas, que já são, a maioria esmagadora. Perfeito, perfeito, pessoal. E aí eu queria só explorar um último ponto aqui antes da gente partir para a nossa sessão de perguntas do público, né? E aí eu vou direcionar também essa pergunta para o Luiz, mas por favor, Matheus, Patrícia, fiquem à vontade para contribuir. Como que vocês acham, né, que a IA generativa ela vai redefinir o modelo de negócios dos bancos nos próximos 10 anos, né? Então, o que os líderes precisam fazer hoje para garantir aí que os bancos estejam à frente dessas transformações no futuro? Bom, eu vou começar aqui, mas aí Gorito e Patrícia, claro que são especialistas do setor financeiro. Eu acho que quase todas as organizações hoje têm aplicações em eficiência operacional, que a gente viu no caso do banco, tem várias aplicações, né? A Patrícia trouxe aí, por exemplo, a predição de numerário, super relevante, muitos dados, muitas informações, perfeito para uma IA trabalhar em cima e fazer uma previsão, um modelo preditivo com base nisso. Então, eficiência parece ser um caso não só do setor financeiro, mas para quase todos os setores, quando a gente tem uma tecnologia que faz comportamentos de análise que a gente não tinha antes. Mas eu acho que para o banco, e claro, tem um monte de coisa, vou selecionar uma, que também é um poder muito grande da IA generativa, que é a capacidade de personalização em massa. É você conseguir chegar no Banco do Brasil, por exemplo, com milhões de clientes, e ter uma oferta personalizada para cada um, que considera o histórico de cada um, considera os dados, as transações que são feitas, os desejos, os interesses, isso tudo, né, que a tecnologia consegue inferir com base em dados, e a gente está falando de uma organização centenária com muitos dados, e vários bancos são não centenários, mas tem uma quantidade absurda de informações, para poder justamente personalizar aquilo que chega, porque a minha necessidade é diferente da necessidade de outra pessoa, de estar em outra empresa que tem outra situação, outro tipo de negócio, que é um colaborador, enfim, cada um tem as suas necessidades. E eu acho que dá para ilustrar, inclusive, com um exemplo que eles trouxeram, que é o Ari, que faz recomendação. Estou usando aqui os dados da sua apresentação, mas você acabou de comentar, o Ari trazendo recomendações personalizadas para pequenos e médios empresários com base nos dados dele, trazendo ainda, né, apoiado por uma pessoa que olha, que revisa as informações, mas que pode trazer uma recomendação que é muito difícil da gente conseguir trazer nesse nível de personalização só com as pessoas avaliando uma quantidade imensa de dados. A IA precisa ajudar. E aí vem até um papel do humano que pode ser uma forma de mudar isso na geração com IA generativa, que é o papel de revisor. A gente não precisa mais ser criador de tudo, você pode passar a ser revisor de coisas que a IA já consolida muita informação. Isso tudo tem a ver com a capacidade da IA de sintetizar grandes volumes de informações. Ela consegue pegar de várias fontes, já trazer algo sintético para você analisar, revisar e passar para frente. E aí, a segunda parte da pergunta, Lud, você trouxe que os líderes devem fazer. Bom, acho que o primeiro ponto é entender que a IA é uma tecnologia. Então, não é aplicar sem uma visão clara. Você precisa ter uma visão clara de como a IA vai impactar o seu negócio, que se traduz na sua estratégia de inovação, sua estratégia de IA. Também fazendo uma ponte com a apresentação deles, ficou claro, os pilares, né, onde que o Banco do Brasil objetiva trazer essa tecnologia e impactar no negócio. Eu já falei de outra, que é o engajamento das pessoas, acho que já foi bem discutido aqui. Mas um terceiro ponto que eu queria trazer aqui é a questão dos dados. O Gorito falou na apresentação dele, uma organização centenária, tem um volume gigante de informações e muitas informações. A IA vai trabalhar com as informações que a gente tem. Então não adianta só usar a tecnologia sem trabalhar as informações. E por mais que hoje a gente tenha uma série de modelos pré-treinados, esses grandes modelos de linguagem que são pré-treinados, a gente está na superfície.
Então, o jogo começa a fazer mais sentido e trazer coisas muito personalizadas quando você traz o contexto da sua organização, do banco, seja através de um RAG, seja... Hoje a gente está falando muito aí de modelos pequenos de linguagem, que são super específicos para o que você faz, né, e aí que talvez em cenários que não precisem de grandes modelos de linguagem. Então tem um monte de coisas que quando você traz para o seu mundo de dados, daqui a alguns anos vai ser diferencial. Porque hoje todo mundo tem acesso às LLMs, então você vai trabalhando nas aplicações, a gente tende a basicamente fazer o que todo mundo vai estar fazendo daqui a pouco. E acho que a diferença vai estar em como você trabalha os seus dados e traz para essa inteligência. Então, estratégia, pessoas, dados, e só para fechar o compliance. A Patrícia falou muito disso, né? São dados de pessoas que precisam ser trabalhados com cuidado, né? Claro que isso é muito regulado, mas isso é fundamental, porque é algo também que pode tem um impacto muito grande para as organizações que não trabalharem cuidadosamente. Então, estratégia, dados, pessoas e compliance traria pontos importantes para os líderes trabalharem. Queria só dar um complemento, né, isso que você falou, futuro, eu acho, Ludmila, que assim, pessoal, não é só futuro, tá? Eu acho que já é presente. O uso de IA, tanto IA como assim, o IA central, mas como IA generativa, já é presente. O Ari é um exemplo, nós temos outros exemplos em outros grandes bancos, já do uso da IA generativa, ou seja, a gente tem a visão de futuro, né, do que a IA vai se tornar lá na frente, do que vai ser possível, os produtos hiperpersonalizados, como o Luiz citou, acho que realmente esse vai ser o grande direcionador, tá, do uso de inteligência artificial. A gente já pode ver o exemplo disso hoje, né? Muitas das conversas que a gente tem, muitos das definições e pensamentos estratégicos, né, aqui dando o caso do exemplo do banco, nessa construção, nesse pilar de como levar o banco a ser um banco de cada um, né? O banco do Luiz, o banco da Ludmila, o banco da Patrícia e o banco do Gorito. E para isso, o uso de inteligência artificial já está sendo feito hoje para a gente chegar lá, né? Então, tanto na questão de qualidade dos dados, quantidade, volume, enfim, a IA pode até ser uma ferramenta para garantir essa qualidade. Então, acaba vendo uma máquina de retroalimentação. Ela vai garantir a qualidade dos dados, que ela mesma vai usar, enfim. Então, isso é uma aplicação que eu acho que já é presente, com um grande olhar para o futuro para ser dessa hiperpersonalização. E na questão da segunda pergunta da liderança, eu acho que é muito importante a conscientização mesmo, assim, vamos dizer assim, entre aspas, né, a educação dos nossos líderes, dos nossos gestores, dos CEOs, CTOs, CFOs, de entender que inteligência artificial, como o Luiz colocou, é uma tecnologia, ou seja, não é uma bala de prata, ela não vai resolver todos os problemas da organização, mas ela é um ferramental muito importante para a gente conseguir seguir o guidance, para a gente conseguir seguir tudo que foi estipulado pela estratégia. Então, assim, acho muito relevante essa educação dos grandes dos altos líderes para entender o uso correto da inteligência artificial. Olha, ela é aplicada para esse uso não é necessário, para esse uso pode ser um planilha no Excel, um modelo analítico simples, que vai também trazer resultado tão relevante quanto o uso da IA propriamente dita. Perfeito. Paty, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que foi bem abordado já pelo Gorito e pelo Luiz. Tudo certo. Maravilha, pessoal. E aí eu já queria aproveitar para começar a puxar aqui as perguntas do nosso público, tá? A maioria delas foi feita aí ao longo da palestra, né? Acho que o pessoal quer bastante aprender um pouco mais com essa experiência que vocês estão construindo aí dentro do banco. E a primeira pergunta que eu tenho aqui, tá? É uma pergunta que foi feita pelo Enoch Rodrigues, e ele trouxe como que é a composição hoje desse time de IA e Analytics, se possui profissionais como analistas, cientistas, engenheiros de dados, engenheiros de ML, né? Então eles querem entender um pouquinho, ele quer entender também um pouquinho sobre essa composição. Bacana. A gente, dentro a gente trabalha num modelo semi-centralizado, né? A gente tem uma unidade que é um centro de excelência em inteligência artificial e analytics, mas tem equipes que desenvolvem isso em cada área de negócio, em cada diretoria, unidade estratégica aqui do banco. Dentro desse centro de excelência é onde a gente estrutura as carreiras, os perfis de atuação. E aí hoje é um trabalho até recente, a gente está revisando essas carreiras, né? Esses
esses perfis de atuação, na verdade, e hoje a gente tem bem claro 3 perfis de atuação: o cientista de dados, o engenheiro de dados e o especialista em visualização de dados. São 3 perfis assim, de atuação, né, que têm as suas características, suas habilidades, mas é muito comum que um engenheiro de dados também passe a dominar a parte de ciência de dados, ali, desenvolvimento de modelos e tudo mais. Então, não é com o intuito de colocar uma caixinha, né, um rótulo naquele profissional, é mais com o intuito de orientar, né, as trilhas de formação e desenvolvimento dos profissionais para atender aí as diversas demandas que a gente tem dessa disciplina pela organização. Então, a gente trabalha com esses 3 perfis, e aí cada perfil tem as habilidades, conhecimentos esperados para que esse profissional se torne um especialista nesse perfil de atuação, e junto a isso, trilha de formação, orientação para que esse profissional consiga se desenvolver, seja atuando dentro do centro de excelência, seja atuando nas unidades estratégicas. Dentro aqui da unidade de inteligência analítica artificial, a gente também tem uma equipe grande que zela pela estruturação da governança. E aí não necessariamente é um conhecimento específico de ciência de dados ou engenheiro de dados, é uma pessoa que conhece muito bem compliance, normativos, regulação, aspectos de qualidade do dado, da informação. Então também tem esse perfil mais voltado para a área de governança, que faz a estruturação desses processos e diretrizes aí para a organização. Só posso dar um complemento? Das nossas equipes de desenvolvimento, elas sim são compostas, né, por engenheiros, cientistas, analistas de negócio, analistas de dados, analistas até o X, né, que é especialistas em design, analistas de BI para desenvolvimento de dashboard, insights. Então, assim, nossa equipe também, as equipes de desenvolvimento são bem multidisciplinares. Então, desses modelos, dos exemplos, dos cases de uso que a gente mostrou, muitas das equipes que desenvolveram essas soluções, elas foram multidisciplinares, elas tiveram vários perfis realmente envolvidos na construção da solução. Perfeito, maravilha, pessoal. Bom, acabei esquecendo de comentar aqui, né? Mas se vocês quiserem, tá, pessoal, pode abrir o microfone conforme eu for chamando aqui também para poder fazer sua pergunta, tá? A gente tem uma próxima aqui que é da Vanessa Ferreira. Vanessa, você quer fazer sua pergunta aqui pro Gorito e para a Patrícia? Não, posso ler por aqui também. Oi, pessoal, bom dia. Maravilha. Bom dia. Bom dia. Então, minha pergunta é mais relacionada à segurança, né? Como a Patrícia comentou, que hoje vocês têm aí uma meta de estar liberando as ferramentas para desenvolvimento de IA, né, para todos os colaboradores, né? Como que vocês lidam aí com relação à parte de segurança dessa informação? Excelente pergunta, Vanessa. A nossa arquitetura, né, a nossa camada de dados, ela é organizada em domínios de informação. Então, tem conjuntos de dados específicos de um domínio de informação, crédito, por exemplo, e esse conjunto de informações tem um gestor dessa informação. Esse gestor da informação, ele é responsável pela concessão ou não de acesso aos interessados em utilizar, em consumir aquelas informações para o desenvolvimento de modelos e tudo mais. Então, tem a plataforma, a ferramenta ali disponível, mas o acesso aos dados, ele é gerenciado por essa arquitetura de gestão e acessos que a gente tem aqui internamente. Então, não consigo acessar qualquer dado que eu queira a qualquer momento. Eu preciso acionar esse gestor da informação, informar ali, né, qual que é o objetivo da utilização daquela informação, e aí sim eu posso ter ou não o acesso àquele dado. Junto a isso, a gente também tem
uma ferramenta de gestão do ciclo de vida dos modelos e de ETLs de tratamento dos dados. E aí, dentro dessa ferramenta, para que eu crie para que eu possa fazer uso dessa plataforma tecnológica, dessas ferramentas de desenvolvimento de solução, eu preciso informar ali quais dados eu estou trabalhando, qual o objetivo desse trabalho que está sendo realizado, e para que isso gere, né, informações para gestão mesmo de o dado os dados do cliente estão sendo utilizados para quais finalidades, né? E a partir dessa estruturação, né, desse acompanhamento aí do ciclo de vida dos nossos processos de dados, a gente consegue ter essa visibilidade. Então, assim que a gente zela aí pela segurança da informação. E a gente segue, aí complementando também, a gente segue a política, né, aqui dentro do banco, do uso mínimo da informação. Então, a gente parte do não ter acesso a nenhum dado, informação, e à medida que você precisa consumir essa informação, você vai atrás do acesso junto ao gestor daquele dado, daquela informação, né, para você poder fazer a utilização disso. E a gente também tem processos de anonimização dos dados. Então, a grande parte do desenvolvimento dos modelos, a gente não precisa saber exatamente quem é aquela pessoa, não preciso estar manipulando o dado específico da Vanessa. Eu posso trabalhar com esses dados de forma anonimizada. E aí eu trago toda essa camada de segurança também para a informação. Legal, obrigada. Maravilha, obrigada aí pela participação, Vanessa, Patrícia, pela informação. E, pessoal, a próxima pergunta aqui é do João Richa. João, você quer abrir o microfone para poder compartilhar aí sua dúvida? Opa, com certeza. Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Não sei se eu ligo aqui a minha câmera. A minha dúvida era sobre conscientização e engajamento. Eu acabei lançando essa dúvida no início do painel. Vocês foram respondendo aí ao longo da conversa, mas acho que agora é um momento legal para a gente fazer ali um resumão. Quais são os principais desafios que vocês têm para engajar os times, as áreas de negócio na utilização dessas ferramentas que vocês desenvolvem, né? E até vou um pouco além. Eu fiz essa pergunta antes de vocês mostrarem os cases da porta fora. Como vocês fazem para engajar também os clientes na utilização dessas ferramentas? Bem legal essa pergunta, João. Acho que assim, da parte de engajar os colaboradores, a gente tem muito da parte do incentivá-los a usar, eu acho que é um ponto importante. Então, alguns programas de capacitação com esse incentivo, alguns cursos que o banco disponibiliza ajudam nesse sentido, que a pessoa, quando entende o que é aquilo, o que é aquele ferramental, o que é inteligência artificial, ela sente mais a vontade de usar. Então, programas como a Academia IA, que a Paty citou, é um dos programas que nos ajuda a essa disseminação. Um outro ponto também é a disseminação desse conteúdo para os nossos líderes, né? Então a gente também tem um programa interno aqui do banco que a gente chama de BB Data Challenger, que são líderes das unidades, né, das áreas de negócio do banco, para desenvolver modelos eles mesmos, tá? Então assim, os altos líderes do banco se reúnem com uma equipe de especialistas para dar ideias e desenvolver modelos que eles julgam que vão impactar no negócio deles. Por que isso? Porque estimula eles a pensar, vamos dizer assim, fora da caixinha, a pensar com o uso de dados, e estimulam eles a ver a relevância e o benefício que traz o uso de inteligência artificial e o bom uso de dados para a instituição. Então isso é uma forma de a gente tentar engajar. Quando a gente fala também agora dos desafios da porta para fora, né, como você citou, a gente tem são um pouco mais complexos, dado que a gente ainda tem aquela grande questão da alucinação da inteligência artificial. Então, a necessidade do curador é exatamente para essa. Então, como que a gente faz hoje, tá? Existe uma ferramenta que a gente chama de painel PJ, que todos os nossos clientes MPE têm acesso, né? Então ele é um gerenciador financeiro, onde ele consegue usar e acompanhar a saúde financeira da empresa dele, e dentro desse painel existe vamos dizer assim, um auxiliar dentro desse painel, que é o ARI.
Então o ARI ele faz essa recomendação dentro desse painel. Então hoje ele está de uma forma um pouco mais restrita, ele é incentivo, cada vez que você entra no painel você recebe essa notificação, ou quando você precisa realmente ele te notifica. Então ainda é um trabalho de formiguinha para a gente poder incentivar e poder aculturar o cliente nesse uso de inteligência artificial, de acostumar assim, o não tratamento humano, mas também algumas coisas podem sim ser tratadas via uma mensagem automatizada, uma inteligência artificial. E um outro ponto que eu também gostaria de só citar, um dos cases que a gente também apresentou, que é o dos investimentos, que hoje se recomenda assessoria de investimentos feita via WhatsApp, também por uma inteligência artificial. Então, no início, a gente percebe-se que tem a resistência de uma parte dos clientes com essa solução, e a gente consegue identificar, tentar desmistificar esse uso. Como? Tem muitos clientes, assim, a base do banco é bem diversa, então tem muitos clientes que não gostam de ir à agência. Eles gostam de ir lá, são amigos dos gerentes, então ele gosta de ir lá para conversar. E quando ele vai lá, o gerente tenta incentivar, olha, essa ferramenta é segura, porque existe esse medo ainda, principalmente por ser o WhatsApp. Então, é muito esse aculturamento do funcionário acaba implicando o aculturamento do cliente externo, porque tem essa passagem desse conhecimento. Eu vou complementar também, e a gente consegue trazer as outras áreas para o engajamento junto com a gente dentro no desenvolvimento dessas soluções, desenvolvendo em conjunto com elas. Então, quando a gente inicia um processo de desenvolvimento de uma solução, é feito um kickoff ali com os vários intervenientes e é uma construção conjunta da One com aquela área. Muitas das vezes é a área já procurando a gente, olha, eu tenho esse desafio e eu imagino que com IA a gente consegue resolver, atacar esse problema, esse desafio de negócio. E aí a gente desenvolve junto. Quando a gente desenvolve junto, a gente traz eles para o jogo. E aí não só da área de negócio interessada, mas também que vai fazer realmente uso, é trazer essa pessoa ao longo do desenvolvimento e fazendo alguns pilotos de teste, de experimentação ali, para ir trazendo essas pessoas para o jogo, e aí depois, como eles participaram desse desenvolvimento, eles passam a ser multiplicadores, né, disso aonde eles estão utilizando. Então isso tem sido bem efetivo aí nas soluções que a gente entrega em parceria com as outras áreas do banco. Maravilha, pessoal, perfeito. E aí, seguindo nesse tópico, tem uma pergunta aqui da Bruna Barbosa, que eu acredito que tá de certa forma conectada, né? Bruna, se você quiser abrir o microfone também para compartilhar um pouco da sua dúvida sobre essa questão do engajamento, pode ficar à vontade. Será que a Bruna ainda está aqui com a gente? Se não, eu posso tocar por aqui também. Boa. Mas, basicamente, tá, pessoal, a Bruna, ela perguntou, né, a questão desse engajamento dos times, né, para usar essas soluções aí que estão sendo desenvolvidas, sobre como que foi essa estruturação para que vocês pudessem, né, formar e nivelar esse conhecimento para difundir essas ferramentas de IA dentro do banco, né? Então, qual foi a priorização? Se vocês dividiram isso por área, se vocês selecionaram aí colaboradores-chave, né, de cada área ali para poder fazer essa disseminação. Então, como que foi mais ou menos essa organização? Foi bem nesse ponto que você falou mesmo, tá, Ludmila? A gente acha a parte pode até complementar mais para frente, porque ela está tocando essa parte de proficiência, então vai saber até mais detalhes, mas no início a gente teve esse aculturamento, né, das ferramentas em áreas, vamos dizer assim, áreas chaves, áreas que a gente sabia que o conhecimento, que a gente chama internamente de maturidade analítica, ou seja, o conhecimento de uso de estatística, do uso de computador de programação, o uso de ciência de dados de uma forma mais ampla, já estava um pouco mais maduro. Então áreas como áreas de risco, áreas de crédito, que são áreas tradicionalmente que usam mais essas ferramentas analíticas, foi por onde começamos o aculturamento das ferramentas de inteligência artificial do banco. E daí a gente foi crescendo. E aí, como a Paty mesmo citou, a gente ia nas outras áreas, fazer esse aculturamento, essa apresentação
mostrava os potenciais para os produtos que as outras áreas tinham com o uso da inteligência artificial, e a gente conseguia, vamos dizer assim, angariar voluntários para participar de cursos. Então a gente oferecia treinamentos, no início treinamentos mais internos, de uso da ferramenta, de como se constrói uma inteligência, o que é uma inteligência artificial, até depois cursos externos, cursos com parceiros do banco, para poder fazer esse crescimento, para fazer esse aculturamento, deixar de ser específico da área, específico daquele funcionário, para ser um aculturamento do conglomerado como um todo. E aí também, o que a Paty citou anteriormente, o Academia A. O Academia A é uma solução que foi desenvolvida esse ano para fazer esse aculturamento da área como um todo. Então, nesses pilares, né, de engenharia de dados, ciência de dados, inteligência artificial, DataVis, e uma ferramenta de Web Analytics, né, que é uma ferramenta de acompanhamento e tracking de uso de aplicativos e dos portais do banco. Então, tudo isso são soluções e ferramentas e treinamentos desenvolvidos para a gente tentar fazer esse aculturamento ficar mais amplo em toda a estrutura do conglomerado, né? Não só quem trabalha nas áreas estratégicas, mas tanto no back-office, como os colegas que trabalham também na rede de agências. Então, é para ser bem democrático mesmo, né? Esse conhecimento, essa passagem de conhecimento. Porque a gente entende que as ferramentas que a gente for desenvolver, as soluções que a gente vai desenvolver, vão impactar todas as esteiras, né? Todos os pontos do conglomerado. Então, é importante que todo mundo esteja bem aculturado, entenda o valor que isso traz, entenda que não é uma substituição, porque tem uma inteligência que vai automatizar a sua função hoje. Não quer dizer que você deixou, assim, entre aspas, de ter utilidade, mas que você vai fazer ferramentas, fazer soluções, como a Paty mesmo disse, mais criativas, vai desenvolver tarefas que exijam mais do seu criativo, mais estratégicas e não operacionais. Então, a parte da cultura também é fazer entender todos os pontos do conglomerado a entenderem esse uso de inteligência. Isso. Num primeiro momento, aí, completando o que o Gorito já trouxe, foi muito importante o diagnóstico da maturidade analítica das unidades. A depender da maturidade analítica, que seria essa prontidão ao desenvolvimento e à utilização de sistemas de IA, cada unidade foi mapeada e cada unidade estava num estágio diferente. Aquela unidade que estava num estágio mais inicial tem suas necessidades, e isso é diferente de uma unidade que já estava com uma maturidade analítica mais alta. Então, isso foi muito importante para a gente poder priorizar essas ações, né? Foi priorizado de que forma? As que já estavam com uma maturidade analítica mais alta tinham já prontidão para desenvolvimento de soluções e adoção de soluções mais complexas, como IA generativa e tudo mais. Já as que estavam em estágios mais iniciais, primeiro precisavam ter uma melhor aproximação ali com o apoio o uso de dados para apoio à tomada de decisão, mais parte de visualização de dados. Então, foi um processo, assim, a depender da necessidade de cada unidade de acordo com o seu nível de maturidade. E aí muda também a formação que vai ser direcionada para essa área, depende da sua maturidade. E a gente conseguiu, para aquelas que já estavam mais maduras, realmente desenvolver cases de sucesso, assim, e para as que estavam em estágios mais iniciais, primeiro esse estágio de estruturação da camada de dados dele, de formação dos profissionais, e aí hoje a gente já está num estágio bem, digamos que a gente já conseguiu equalizar bem esse conhecimento entre as unidades estratégicas, assim, e agora a gente está num ponto de escala, de ganho de escala mesmo. Então, eles já conseguem compreender processos que podem ser beneficiados com o uso de IA e nos acionam e nos procuram. No começo foi mais a gente indo atrás, entendendo e propondo. Hoje em dia a gente já recebe, a gente já recebe essas demandas e aí até um esforço bastante grande de priorização. A gente não tem quantidade suficiente, né, para atender tudo, e aí realmente envolve aí uma priorização de acordo com o impacto, o benefício que é esperado daquela iniciativa e a forma como ela é priorizada dentro do nosso portfólio. Ludi,
Só para fazer um complemento aí ao que a Patrícia e o Gorito comentaram, bom, perfeito, né, o processo que eles estão trilhando e o nível que eles estão. Só queria destacar esse caráter em ondas, né, e às vezes quando você implementa POCs, né, seja começando por um diagnóstico para entender quais áreas são mais maduras, seja selecionando multiplicadores, que você tem um treinamento maior e vão desenvolver os primeiros projetos, ou vão usar primeiro uma IA que foi desenvolvida pela organização. Essas POCs têm um poder muito grande, porque elas geram primeiros resultados, e esses primeiros resultados dão patrocínio para o programa continuar, para novas iniciativas que surgem depois. Tá? E o segundo ponto que eu ia comentar muito legal ver o interesse de quem está nos vendo voltado para as pessoas também, né? A gente falou um pouco disso também, não é só a tecnologia, tem que olhar para as pessoas, para o aculturamento, para tudo aquilo que a gente está comentando, e tem um grande desafio aí. E não queria deixar de comentar, fazer o gancho para o evento de amanhã também, né? A gente está, de novo, vai ter evento aqui hoje, semana toda a gente vai ter eventos, e amanhã o foco vai ser totalmente em cultura, né? E como foi o processo feito pelo GSK, então escreve para amanhã também, acho que vai ter muito valor nesse tema que a gente está discutindo, que foi muito perguntado aqui também.